ferros, finalmente chegou o dia de nós começarmos a semana PDM, a semana do protocolo da definição muscular. Para quem não me conhece bem, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Fernando Sardinha, fisiculturista profissional, tenho 35 anos de carreira, treino desde os meus 15 anos de idade, e até então, com toda a experiência que eu tenho, com os estudos que eu tenho, com todos os 144 troféus que eu fui adquirindo com o passar dos anos de competição, e também ficando do lado de profissionais excepcionais, eu fui criando a minha carreira, não só como autodidata, como também como profissional de educação física, que eu sou, e fisiculturista profissional. Então, eu estou fazendo isso há mais de 35 anos, e principalmente passando adiante com a minha experiência, com o que eu aprendi também, com o que eu estudo, passando para todo mundo para tentar trazer as pessoas para o meu mundo e reverter tanto resultados de saúde quanto de estética para você conseguir o corpo que você sempre desejou. É importante que você saiba que todas as técnicas avançadas de treino que eu vou compartilhar aqui nessa semana só vai ter aqui mesmo. Nada vai ser postado no meu Instagram ou no canal do YouTube. Por isso, fica ligado nas aulas, porque eu tenho certeza que o que você vai ver aqui não é algo que você costuma encontrar de graça na internet. E antes de começar o conteúdo da primeira aula, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que o grupo vai ficar assim, fechado para interações até o final das 3 aulas. Vamos fazer assim para que o grupo não fique dando toda hora alertas no seu celular e não incomode ninguém. Por isso, se esse grupo der um alerta ali, é porque entrou conteúdo novo, ok? A segunda coisa, se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, pode chamar um dos administradores em particular. Eu preparei o conteúdo com muito carinho. Espero que seja relevante para a sua vida. Tudo certo, então? Vamos começar? O tema da nossa primeira aula é 3 técnicas avançadas de treino que vão obrigar o seu corpo a sair do platô e a ganhar músculos. Eu sei que o título parece chamativo, mas eu te garanto que se você aplicar essas técnicas, não tem como o seu corpo continuar do jeito que está hoje. Está preparado? Saca só, estava esquecendo. Quem ficar até o final dessa aula vai receber uma planilha de treinos com os conceitos que eu vou ensinar aqui. Com ela, você consegue colocar em prática nos seus próximos treinos. Então, vamos começar. A diferença básica entre as pessoas que estão começando hoje e umas que têm resultado e outra não, primeiro, é multifatorial, porque pode ser genética, mas 90% dos casos é a execução errada de técnicas e de movimentos, que faz com que a pessoa fique perdidinha. Um faz circuito, o outro faz aeróbio com musculação. As metodologias e ideologias gerais de treino estão totalmente equivocadas. Então, quando você tem uma técnica específica em que você coloca mais intensidade de treino para descansar o suficiente, é o que realmente vai trazer diferença entre resultados e não resultados. Normalmente, a genética, nessa hora, ela conta, mas nunca vai contar como prioridade. Porque um cara treinando errado, fazendo técnicas e movimentos errados, ele vai treinar muito tempo. E o cara que vai treinar menos, em menor quantidade de tempo, mas que com a técnica apropriada, movimentos certos, ideologia do treino certo, esse vai ter um resultado muito mais rápido. Aproveitando nesse parâmetro de conversa de execução de máquina, de movimentos e tudo mais, já entra um parâmetro muito interessante para quem está começando, assim como para intermediários e avançados. Primeiro, técnica. Depois, peso. Peso é importante? Sim, a lei da sobrecarga é uma lei básica, sólida, é um alicerce da musculação. Sem peso, você não consegue grandes resultados. O problema é colocar peso sem técnica. Então, primeiro, técnica. Primeiro, ideologia, execução do treino, controle, capacidade do músculo de ser conectado da mente, de ser conectada com o músculo, para você retessar o músculo com a cabeça. Primeiro, execução. Depois, carga. Que normalmente as pessoas fazem o contrário e, além de acabar se lesando, não tem resultados aparentes. O primeiro sistema de treino, que na verdade é uma forma de uma ideologia de você pensar, de você entender o que você precisa fazer para ter uma técnica diferente. E ninguém para pensar nisso. Chama-se cadência. Cadência é a velocidade com que você vai lidar com aquele peso que você colocou, que você escolheu naquele dia para aquela máquina. E muita gente não para pensar nisso. Continua colocando cargas excessivas, fazendo com velocidades diferentes. Às vezes a pessoa aquece com uma velocidade muito alta e um peso pequeno. E isso, fisiologicamente, está fugindo do conceito.
Fisiologicamente falando, você precisa colocar mais velocidade quando fica difícil, quando está acima de 70% da sua carga. Que você não precisa medindo 70%, 30%, 40%, 80%, nada disso. Isso é um atraso de vida. Mas a cadência vai mostrar para você o que significa você lidar com o peso com o qual você escolheu. Ah, coloquei tanto na máquina, comecei a fazer, ficou leve demais, eu vou parar para aumentar? Não. Continua e dá o estímulo com a cadência que aquele peso está precisando, que aquele peso está te pedindo. Então, errei o peso, ficou muito leve, faça com cadência lenta. Voltando aqui, tinha um problema técnico, mas enfim. Lembrando da cadência, quando fica difícil, você precisa acelerar, porque não vai conseguir manter a mesma técnica. E normalmente, quando você acelera, é a hora que está precisando de esforço máximo. Então, quando está lento, você tem que pensar sempre desse jeito. Está lento ou está leve, você tem que deixar lento o movimento para que a cadência não atrapalhe o movimento, até para ele não se tornar um movimento balístico, que é um movimento balançado. Ah, eu coloquei um peso bem levinho e eu começo a velocidade muito alta. Ele chega uma hora que ele fica bambo, o movimento fica com frouxidão. Isso pode trazer, inclusive, algumas dores de articulação. Então, se está fácil ou leve, cadência é muito importante. Diminuir a velocidade para que você aumente a intensidade do controle durante o movimento. Depois que ficar difícil, aí você passa a acelerar e talvez você possa colocar uma velocidade até exagerada. Então, o primeiro princípio é cadência. Coloque um peso e lide com a velocidade, a cadência do movimento, de acordo com o que você colocou de peso. Não precisa trocar, não precisa diminuir, não precisa aumentar. Aumenta depois na próxima série. Coloquei 20 quilos lá. Nossa, ficou leve. Não. Continua fazendo, não vai parar a tua série para ter que aumentar a carga e tentar colocar uma velocidade maior. Não. Lide mais lentamente com a carga menor e lide mais rapidamente com a carga maior. Então, cadência é muito importante para você não errar e não ficar fazendo movimentos infundados sem ter o estímulo do músculo, que é o que mais vai trazer resultado. Você tem que estimular o músculo. Você não consegue estimular o músculo com alta velocidade e cargas pequenas. Normalmente, você tem que aumentar a carga e aí você aumenta a velocidade. Diminuiu a carga, diminui a velocidade. Quer começar o seu treino? Lento. Aumenta a velocidade à medida que vai ficando difícil. Então, primeiro sistema, velocidade, cadência de cada uma das repetições que você for fazer. Segundo, sistema de treino ou ideologia de treino, tá? É o estímulo do músculo versus o descanso. Quantas vezes por semana você vai treinar? Quantas vezes por semana você vai colocar técnica maior, intensidade maior, mais exercícios, fazer um treino mais longo? Se você for treinar uma vez por semana, o estímulo tem que ser muito forte para que você treine só uma vez e tenha que descansar uma semana, que é o tempo de você fazer o próximo treino 7 dias depois. Esse treino tem que ser muito forte, tem que ser muito intenso, tem que ser muito usando o princípio da cadência, treinando, começando leve, lento e depois aumentando a velocidade para fazer mais número de repetições, fazer mais séries durante o seu treino, escolher mais exercícios para cada grupo muscular, ou seja, você aumenta o volume e a intensidade para treinar só uma vez por semana, se assim for o caso. Ah, não, mas eu estou fazendo tudo 2 vezes. Então não pode ter grande intensidade de treino, senão você vai estragar a recuperação. Por isso que é o estímulo versus recuperação ou descanso. Então, treinei peito hoje. Fisiologicamente falando, nenhum grupo muscular deve ser treinado com menos de 48 horas de intervalo, desde que você estimule poucas vezes, poucos ângulos. Aí eu fiz supino, crucifixo e pec deck. São 3 movimentos. Você vai precisar de, no mínimo, 72 horas de descanso para voltar a treinar esse mesmo grupo muscular, que no caso é o peitoral. Então, descanso é tão importante quanto o estímulo.
Só que não adianta nada você descansar uma semana o músculo e dar um estímulo pequeno. Não tem justificativa você descansar uma semana. Tem um estímulo pequeno, você pode treinar o músculo todo dia se quiser. O problema é o quanto você vai estimular o músculo e o quanto você vai descansar em seguida. Ah, eu fiz 5 movimentos para peito. Aí já tá bom. Aí você pode descansar 5, 7 dias. Agora, nossa, eu fiz 2, 3 movimentos. Já não precisa? Pode fazer 2 treinos na semana com intervalo de 72 horas de um para o outro. Agora, eu fiz só flexão de braço. Pode fazer todo dia. Porque a flexão de braço não vai trazer um nível de intensidade e de prolongamento do treino, ou de volume e intensidade para o seu treino, grande coisa. A não ser que você fizer 20 séries de flexão de braço. Então, pensa sempre assim, vou dar um estímulo para o músculo. Tá, dei um estímulo forte, fiz um treino longo, fiz um monte de técnica, usei lentidão, depois aumentei velocidade, coloquei peso, senti dor. Dia seguinte, não pode treinar. Próximo 48 horas, também não pode treinar. Para resistência muscular localizada, é 48 horas no mínimo. Então, você espera mais um dia para descansar. Então, é o estímulo versus descanso. Isso é muito importante para você saber. Ah, Sardinha, mas quais são os músculos que mais precisam de descanso? Os músculos grandes precisam de mais descanso, como perna, peito, costas, ombro. Esses músculos precisam de descanso maior. Mas os bíceps, tríceps também precisam de descanso. Os posteriores de coxa também precisam de descanso. Agora, panturrilha e abdômen. Você pode fazer que se quiser, dia sim, dia não. 24 horas, ou melhor, 48 horas de intervalo de um treino para o outro. Inclusive, você pode fazer a mesclada. Panturrilha num dia, abdômen no outro. Panturrilha no dia, abdômen no outro. Panturrilha no dia, abdômen do outro. Descansa. Então, sempre lembra. Qual o estímulo que eu vou dar? É um estímulo forte, bastante exercício, bastante séries, bem comprido? Então, eu vou descansar. É estímulo, descanso. Eu vou descansar bastante tempo. Ah, eu dei um estímulo bem curtinho, fiz uma flexão de braço. Tudo pode descansar menos, tipo 24, 48 horas, porque aí você já treinou pouco, descansa pouco. Treinou muito, descansa muito. Terceiro sistema que normalmente é bem fundamentado pelos fisiologistas bons, para caras que estudam sobre a tecnologia nova, que são sistemas de treinos novos, novos princípios que estão por aí, e também os sistemas antigos, não só como o Joe Wader, outros princípios como o do Arthur Jones, etc., eles fazem a funcionalidade do nosso esporte, ou seja, o que é funcional? O que tem no passado e o que tem no presente, né? O que tem no futuro não sabemos. Então, o que nós temos que fazer? Termos a mente aberta para entender o que falam e o que realmente, efetivamente vai funcionar. E isso está incluído esse lance que eu vou falar para vocês, que é o terceiro sistema de treino. Nós falamos de cadência, nós falamos sobre estímulo versus descanso, e tem um terceiro que não é propriamente dito um sistema, mas é uma ideologia. Todo mundo fala que dieta é 70% dos seus resultados e tudo mais. Bobagem. O treino é 70% de todo o resultado que você tiver no teu físico, na tua saúde, na tua estética e tudo mais. Existem muitos amigos seus que devem tomar garapa, tomar sorvete, comer uma coxinha e só que vai para academia e treina pra caramba, ferro, musculação, para valer. Treinos longos, intensos, com carga, esforçados e tudo mais. Pode ver que ele tem físico bom. Agora você pega as pessoas que fazem dieta exagerada, comem frutinhas, verdurinhas e leguminhos, comem limpinho e tudo mais, e não fazem musculação com perfeição, são flácidas. Não tem físico bom. Então, 70%, eu tenho um problema articular. 70% a melhora vai ser com o seu treino, não com a sua dieta. E eu acho a dieta importantíssima, mas não nesse caso. Então, a prioridade é treino de musculação. E isso está incluído também um sistema que é mais ou menos ligado a isso, que é o tempo sob tensão. Porque todos os fisiologistas sabem, e os atletas também sabem, que quanto maior tempo você ficar contraído com sobrecarga, melhor os seus resultados. Então tá, além de você considerar a musculação 70% de todo e qualquer resultado que você tenha de benefício
físico, estético, até emocional, não depende da dieta, depende do seu treino. O treino é o mais importante. E dentro do princípio, você pensa, eu vou ficar mais no treino aeróbio ou no treino anaeróbio? Eu vou ficar mais no treino anaeróbio. Ferro. Quanto maior tempo sob tensão em que você não fica com o músculo relaxado, cria um mecanismo do ponto zero, que é um zero infinito. Você arredonda, você não faz isso, isso, não faz isso, isso, você faz isso, arredonda, volta, arredonda o movimento, ou você aumenta o tempo sob tensão. Então, o mais importante é você ficar a maior quantidade de tempo durante o movimento, ó, não trava em cima, não trava embaixo. Não trava em cima, não trava embaixo. Nada de travar junto os ligamentos. Não. Passa por ela e já começa a descida. Passa por ela e começa a subida. E assim por diante. Esse tempo sob tensão é uma unanimidade entre os estudos científicos de hipertrofia e também de trabalhos específicos para quem está trabalhando com treinamento de força, ou treinamento resistido, ou treinamento com pesos, é o tempo sob tensão. E isso também está incluído exatamente aquilo que eu falei da cadência. Mas com o princípio básico é você pensar que o tempo sob tensão do treino anaeróbio, o quanto de tempo você fica contraindo com peso. Isto é o mais importante e é um terceiro princípio de treino que você pode, um princípio de treino e de ideologia, que faz com que você melhore a sua capacidade de contrair o músculo. O músculo cresce quando ele tensiona mais com sobrecarga, e não propriamente dito com qualquer outro tipo de exercício ou exercício aeróbio. O aeróbio é bom, mas não chega nem aos pés da musculação para ter o resultado de um corpo musculoso, definido e até saudável. Então lembre-se, primeiro, 70% treino de musculação. Tempo sob tensão com o peso. Isso é o mais importante que tudo. Depois, você vem colocando, fechando as arestas, que é a dieta, aeróbio, etc. Sempre lembram-se disso. Eu poderia ficar aqui falando para vocês diversas horas sobre treinamentos. Existem 32 princípios dos sistemas Wader, cada um princípio mais eficiente que o outro, ou um mais eficiente que o outro numa característica, numa pessoa, numa genética, numa biologia. Só que o problema é que eu tenho que condicionar vocês a não fazer os mesmos erros, cometer os mesmos erros que todo mundo comete quando está sozinho na sala de musculação, seja com personal trainer, ou seja sem ou com personal trainer, ou mesmo com um professor de educação física que não se atualiza dentro da sala de musculação no treinamento de força. Então, com todas as técnicas e sistemas que existem 32 princípios Wader, existem mais uns 10 princípios, EFST, FST, ponto zero, existe um monte. O que eu tinha que escolher? 3 sistemas que fiquem mais fáceis para vocês entenderem que vocês não pensam nele se você estiver treinando sozinho ou estiver treinando na academia, seguindo um princípio básico que é aumentar a carga, diminuir a repetição. Aí aumenta a carga e diminui a repetição. Eu vou fazer essa série porque eu acho legal. Legal não significa estímulo para o músculo. O músculo se estimula e cresce com descanso, com a comida. Então, primeiro você estimula ele. Depois você descansa, se alimenta, bebe água e ele vai recuperar. E aí você volta, estimula de novo e assim sucessivamente. Então, eu coloquei esses 3 princípios. O princípio da cadência, velocidade, é muito importante porque todo mundo treina errado, em velocidades erradas para determinadas cargas. O princípio, que é você entender estímulo e descanso. Vou dar estímulo, tenho que descansar. Não dei tanto estímulo, não tenho que descansar tanto. Isso é muito importante. E o terceiro é você priorizar o treino de ferro, de musculação, não ficar nas outras coisas. Óbvio que dieta, eu sou o cara mais entendido de que dieta muda a vida da pessoa. Mas se for colocar na prioridade, ferro, musculação, condicionamento dentro da sala de musculação, ou seja, treinamento de força é o número 1 de toda a atividade para você ter composição física, ou seja, mais músculo, menos gordura. E dentro desse princípio está a ideia de que você precisa passar a maior quantidade de tempo contraindo a musculatura com peso. Isto é que vai trazer o grande resultado que todo mundo quer e que eu faço na tentativa de fazer há 35 anos, fazer esse tempo sob tensão ser uma prioridade
nos meus resultados, independente da idade que eu esteja, independente do tanto que eu já treinei na minha vida. Tempo sob tensão e prioridade no treino de musculação é praticamente um sistema só. É esses sistemas que eu escolhi para passar para vocês, que eu tenho certeza que eu posso agregar alguma coisa para melhorar, para você chegar no ponto que você quer de ter um corpo musculoso, definido, etc. Fechado? Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo que eu passei para vocês. Eu posso agregar alguma coisa. Espero que vocês gostem. E todo o conteúdo que eu prometi para vocês é só você clicar aqui no botão abaixo para você ter acesso nele. E lembrando, se você quiser tirar alguma dúvida, pode chamar um dos administradores do grupo no privado. Não quero você com dúvidas, ok? A próxima aula vai ser publicada na próxima quarta-feira. Vou preparar o conteúdo com o máximo de carinho para vocês. Saca só, quer uma dica? Fixe esse grupo com um alfinete aí no seu WhatsApp, para que ele fique fixo nos seus primeiros contatos. E você garantir que não vai perder nada. Um grande abraço e até a próxima aula.